Oi, eu sou Marcos Tenório, eu sou designer, formado aí pela UFPE, sou professor de design, sou pesquisador em design, fiz um mestrado em design também e tenho uma agência de publicidade e design chamada Calulu Comunicação aí em Caruaru. Atualmente ela está remota. Meu tema de pesquisa durante o mestrado foi a usabilidade de smartphones para o público idoso. E é muito interessante que a gente acha que o smartphone é uma maravilha, o smartphone funciona super bem, mas para os idosos é meio complicado, né? Eles têm algumas dificuldades, sejam cognitivas, dificuldade visual, dificuldade auditiva. Então são essas coisas que a gente precisa estudar quando a gente está no mestrado. A gente tem que entender o fenômeno, entender o que está acontecendo, para poder ir buscar respostas para esses questionamentos, para esses problemas. Então, o que me motivou a chegar nesse tema algum tempo, um pouquinho de tempo, eu dei um smartphone para minha avó. Ela tinha aquele celular de lanterninha, bem basiquinho, e ela funcionava super bem, só que minha avó era analfabeta. E para que ela pudesse fazer chamadas, ela precisava ter um caderninho com os nomes das pessoas e ela pedia para alguém ler de quem era aquele número e discar para ela. Então eu percebi isso. A primeira coisa que eu tentei fazer foi fazer desenhos das caras das pessoas nesse caderninho. Só que não funcionou muito bem. Eu acho que eu não sou um bom desenhista, primeira coisa. Eu nunca desenhei muito bem. E então eu pensei, eu preciso ver alguma forma de resolver isso. Então eu dei para ela um smartphone, um Windows Phone. Eu tenho até ele aqui ainda. Esse aqui que eu dei para ela. Então eu dei para ela um smartphone e eu coloquei na agenda foto de todo mundo para que ela pudesse usar o smartphone. E assim, foi uma revolução na vida dela, porque ela ganhou independência, né? Ela podia simplesmente escolher para quem ela ia ligar, a hora que ela queria ligar, e também caso acontecesse alguma urgência, ela não precisaria chamar alguém para ir na casa dela para ler a agenda dela. Então foi lindo, e em alguns momentos inclusive ela me ligava no fim de semana e dizia: você me deu o celular porque quis, agora eu posso ligar à vontade. Tá bom, liga. E era muito bacana porque isso foi assim, a abertura de um novo mundo para ela. Foi esse aqui o celular, que ainda funciona e ainda está com os dados dela. Aí eu coloquei, configurei tudo bonitinho. Só que aí eu comecei a perceber que por mais que eu tivesse configurado tudo para que funcionasse bem para ela, aqui todos os contatos têm as fotinhas, funcionava muito bem. Por mais que tudo funcionasse super bem para ela, ela tinha algumas dificuldades. A primeira, leitura, só que isso aí é mais complicado de resolver, principalmente para um celular, porque ele tem informação. E outro era o toque, ela não percebia quando tocava nas coisas, ela não ouvia às vezes que o telefone estava tocando, ela não entendia que aquilo era o telefone dela. Então, esse foi a motivação da minha pesquisa. Tá? Então, como é que a gente identifica o tema da nossa pesquisa? Observando ao redor. A gente observa as pessoas que estão ao nosso redor, ou a gente se observa e vê problemas que a gente tem em algumas coisas e a gente busca resolver esse problema. A pesquisa ela é feita para isso, resolver algum problema, tá? Então eu comecei a identificar que o problema do celular poderia ser um problema de usabilidade. Então eu fui na Bíblia da Usabilidade Brasileira, que é de Walter Sibes, e comecei a procurar o que é que havia de estudo sobre idosos e smartphones. E eu comecei a identificar que não havia muita coisa. Existem pouquíssimos estudos no Brasil, principalmente, sobre idosos e smartphones. Existem alguns sobre idosos e computadores, mas sobre smartphone, não. Então eu comecei a fazer umas pesquisas mais elaboradas e fui procurar lá fora. Então eu comecei a procurar artigos, livros, eventos lá de fora para ver se eu identificava outros estudos que tivessem buscado exatamente o que eu estava buscando. Alguns até identificavam coisas próximas, mas tudo muito mais voltado para computador. Alguns tinham até smartphone. Então eu comecei a buscar mais informações. A gente tem não são vários livros delas, que trabalham bastante isso, que é técnica de pesquisa e metodologia científica. A metodologia ela fala mais sobre como escrever o nosso trabalho de pesquisa,
E a técnica de pesquisa é como a gente consegue as informações. Desculpa aí o barulho. Resolveu passar uma Kombi nessa rua que nunca passa. Então, as técnicas de pesquisa é como a gente vai buscar as informações com o nosso público. No meu caso, meu público é o idoso. Então, eu tenho técnicas próprias para falar com idosos, uma linguagem própria para falar com eles. Tá? Eu comecei a fazer essas relações. Tá? Eu preciso pesquisar idosos, eu preciso entender os idosos e eu preciso buscar referências deles na usabilidade. O que eu preciso saber da usabilidade para entender os idosos? Então, foram essas conexões que eu comecei a fazer. Então, eu conversei com o meu orientador, apesar de que ele estava fora e eu precisei seguir boa parte do meu mestrado sozinho. Eu fiz um ano do mestrado sozinho e o outro ano eu fiz com o orientador aqui no Brasil, porque ele estava na Holanda. Mas o primeiro ano foi mais pesquisa bibliográfica, eu fui recolhendo material e não fui para campo. Tá? Então, eu comecei a definir métodos e etapas para essa pesquisa. A primeira etapa que eu pensei foi, eu preciso reunir toda a bibliografia necessária para desenvolver esse projeto. Que bibliografia vai ser essa? Então, a partir daqui, que eu já conhecia esse livro, já tinha ele, saí fazendo algumas outras pesquisas de outros livros, de outros artigos. O que não deu para comprar, eu procurei pela internet. A internet tem muita coisa bacana que você não precisa gastar com isso. Às vezes você precisa gastar, porque, por exemplo, esse livro aqui realmente é Ergonomia e Usabilidade, tá? Conceitos, ou conhecimentos, métodos e aplicações. Ele é um grande apanhado de métodos, é um grande apanhado de teorias que me ajudaram bastante a escrever o meu projeto e a fazer minha pesquisa. Mas existem outros, tá? A gente não pode se deter a um livro só. E também tem que tomar cuidado com a idade das publicações. Quando o artigo é publicado em evento, ele tem uma vida útil de 3 anos. Depois de 3 anos ele está desatualizado, porque os eventos eles acontecem para mostrar o que está acontecendo agora. Tá? Então, se está acontecendo agora, está atualizado. Se não está acontecendo agora, então já pode ter algum outro estudo mais avançado do que aquele que você encontrou. Então eu comecei a perceber que para idosos eu tinha que definir os meus métodos de uma forma mais orgânica. Eu não posso chegar e dizer, você está participando de um teste de usabilidade para saber como é que funciona o smartphone com idosos. Não funciona assim com idoso. Então eu tive que chegar... Eu fiz parte de um projeto de extensão da UFPE que se chama Universidade do Idoso. Universidade do Idoso? Pró-idoso. Deve ser isso. Então eu fiz parte desse projeto para conversar com eles e tentar entender, assim, uma conversa meio que informal. Então eu participei de algumas aulas, porque eles têm um curso de idoso conectado que tenta ensiná-los a usar os smartphones. Então para mim foi uma mão na roda, né? Porque eu já cheguei ali na disciplina que eu queria, no curso que eu queria, e eles tinham o smartphone, que é uma coisa que é muito importante quando você vai definir a pesquisa. Você tem que definir bem o seu público. Então, o meu público era idoso, mas um público idoso que tem smartphone, porque eu preciso saber o que é que eles acham daquele smartphone, o que é que tem de problema naquele smartphone. Tá? Então, método de abordagem, eu fui numa abordagem mais dialética, eu fui conversando com eles, o meu procedimento foi muita observação de usuário. Eu fui para essa aula deles, para essas aulas deles, fiquei lá, observei, eles estavam reclamando de algumas coisas, eu estava anotando, isso claro, tudo, eu pedi permissão antes, eles assinaram um termo que a gente chama de termo de consentimento, autorizando a participação na pesquisa. Esses dados eles são sigilosos, então eu não posso simplesmente sair divulgando por aí, e quando eu divulgo eu tenho que tirar o nome deles, eles não podem ser identificados mesmo, porque pode gerar algum constrangimento. Pesquisa é uma coisa muito séria e eu tive que passar pelo comitê de ética. Vocês na graduação não precisam passar pelo comitê de ética, tá? Não se preocupem. Então, eu comecei com a observação de usuário, depois eu percebi que eu precisava perguntar coisas a eles. Então a primeira entrevista que eu fiz foi uma entrevista individual. Essa entrevista individual foi com um amigo da minha mãe, que ele tem uma visão baixa, ele tem baixa acuidade visual, ele tem mais de 60 anos e ele usa smartphone. Pronto, eu tenho um Samsung Galaxy S10, ele tinha um Samsung Galaxy S9.
Na época eu tinha o S8, ele já era mais avançado do que eu. Aí eu disse, gente, eu preciso conversar com essa pessoa. Então eu fui falar com ele e perguntei quais eram as dificuldades dele, como é que ele conseguia resolver, o que é que ele foi resolvendo ali do celular dele para que funcionasse bem para ele. Então eu descobri até algumas coisas nessa primeira entrevista com ele. Por exemplo, ele ia nas lojas, porque ele sempre comprava Samsung, porque ele não queria, em momento algum, modificar a experiência dele de uso. Então, se você tem um smartphone Samsung, você vai atualizando o celular e ele vai manter a interface, ele vai manter a experiência de usabilidade muitas vezes. Muda pouca coisa entre uma versão e outra. E ele disse, olha, se mudar isso aqui, eu fico perdido, porque eu vou ter que novamente instalar tudo novamente, vou ter que configurar tudo novamente, vou ter que conversar com alguém novamente. Então ele sempre ia na loja da Samsung, conversava com o vendedor da Samsung e o vendedor da Samsung ia ensinando ele a fazer as coisas. Não era tipo, eu faço. Não. Ele dizia, você vai me mostrar e eu vou aprender. Isso é uma coisa que nem todos os idosos têm paciência. Mas ele era um caso à parte. Então foi aí que eu consegui pegar mais alguns dados que eram bastante interessantes para mim. Eu gostei bastante de saber disso. E a partir disso eu comecei a pensar num focus group. Focus group é uma técnica de pesquisa que a gente pega um grupo de usuários, joga um tema para eles e deixa eles começarem a discutir entre eles, só que a gente vai colocando algumas pitadinhas. E eles vão dando materiais para a gente. E esses materiais vão enriquecendo muito a nossa pesquisa, porque eles vão soltando informações com o tempo. Quando eles vão relaxando com a técnica, eles soltam mais informações. A minha pesquisa ela foi qualitativa. Se ela fosse ser quantitativa, eu tinha que ter pego uma amostra de público um pouco maior. Então eu entrevistei 20 idosos. Se eu fosse fazer uma pesquisa quantitativa para pegar uma amostra Brasil, eu teria que ter feito uma entrevista com quase 300 idosos. Agora, se eu quisesse pegar uma amostra Pernambuco, eu poderia fazer uma entrevista com 40 idosos, dava para ter feito. Mas como eu queria alguma coisa mais qualitativa, que eu queria entender o fenômeno, eu não queria ir muito a fundo, eu não queria dizer, olha, isso acontece com uma parcela dos idosos. Não, eu queria entender o fenômeno e o que é que eu podia fazer naquele momento para resolver esse fenômeno. Então, foram 20 idosos, mas esse da entrevista individual que me ajudou bastante. A pesquisa ela durou 2 anos. Na verdade, a pesquisa de campo durou 6 meses, tá? Mas a pesquisa como um todo do mestrado, ela durou os 2 anos. Eu entrei no mestrado em 2017 e eu saí do mestrado em 2019. Esses 2 anos foram todos permeados de pesquisa. Então, leitura, fichamento, fazendo muita coleta de material, que esse material me ajudou bastante, tanto na escrita da pesquisa quanto na execução dela. Porque quando a gente pega exemplos de outras pesquisas que foram executadas na mesma área, isso facilita muito a nossa vida. Nossa, vocês não têm noção. Tem pesquisa com idosos que já fala, olha, não fale termo técnico. Ele não vai entender nada. Então você chegar e dizer, não, quando o senhor foi em configurações, o senhor configurou a acessibilidade do seu celular, ele vai olhar para você e fazer, filho, o que é acessibilidade? Aonde é que eu encontro configurações? Né? Então, o senhor viu a sua área de notificações? O que é a área de notificações? Então a gente tem que pensar uma linguagem própria. Então, quando o senhor arrasta o dedo de cima para baixo, aparece um monte de coisinha. Aparece, aquilo é a sua área de notificações. Quando o senhor entra ali, tem um bonequinho com os braços assim, né? Porque de acessibilidade o ícone é um bonequinho. Tem um bonequinho com o braço assim. Aquele bonequinho ali é configuração de acessibilidade. É ele que diz para o senhor uma forma melhor de leitura. Vai aumentar o som do telefone, o contraste, o senhor vai conseguir ler melhor, vai aumentar o tamanho da letra. Não sabia. Muitas coisas a gente ouvia dessa forma, tá? Então, eu contabilizei esses resultados da seguinte forma. Foram 21 idosos, 20 no projeto e 1 entrevistado. E eu fiz várias perguntas iguais na entrevista individual. Na observação de usuário eu não fiz perguntas, eu só observei o que é que acontecia, mesmo porque durante essa aula ela fez muitas das coisas
que eu já fazia na minha pesquisa como pergunta. Então foi ótimo para mim, porque acabou que ela fez as perguntas, pedia para eles executarem as atividades e eu estava ali observando enquanto eles executavam. Alguns faziam perguntas para mim, do tipo, meu filho, como é que eu faço isso? Eu dizia, não, vamos aqui, clica aqui, aperta aqui. Aí a gente acaba ajudando. E aí eu comecei a contabilizar. Eu criei uma planilha para mim, coloquei todos os resultados de cada um dos usuários, dos idosos, e fiz um comparativo. A maioria apresentou esse problema, a minoria apresentou esse problema. Teve um caso que apresentou isso aqui, mas ela, por exemplo, tinha dificuldade de audição, então ela não conseguia de jeito nenhum ouvir o que a gente falava, a gente precisava falar mais alto. Então, e se a gente precisa falar mais alto, imagina o toque do celular. Então, coisas como essa a gente também tem que colocar, porque são alguns desvios da nossa pesquisa, tá? Quando a maioria é parecida, não tem o desvio, mas sempre tem algum desvio, e esse desvio ele precisa ser dito porque ele até serve como motivação para pesquisas futuras, tá? Como foi na hora de escrever. Então, na hora de escrever, eu acho que é a parte mais complicada, porque você observa tudo, na sua cabeça você entende tudo, só que você precisa criar uma lógica textual para que as outras pessoas entendam o que é que você está dizendo, porque não é uma coisa tão simples, né? Então, para eu dizer que aconteceu isso, aconteceu aquilo, então o que eu busquei foi fazer um passo a passo de tudo que foi desenvolvido. Então, a pesquisa aconteceu de tanto a tanto, foram tantas horas de observação, foram feitas tantas perguntas, tantos participantes participaram, tantas pessoas participaram dessa pesquisa, tantas pessoas responderam isso, tantas pessoas responderam aquilo. Foi observado que uma dessas pessoas tinha dificuldade quanto a esse aspecto. Essa pessoa ela teve uma pergunta a mais. Você pode fazer algumas perguntas fora do roteiro às vezes, porque isso aí pode trazer algum material interessante para vocês. Uma coisa que foi interessante foi que nos meus resultados eu encontrei na pesquisa, na entrevista individual, eu encontrei algumas coisas que eu não estava prevendo no meu roteiro para o Focus Group. Então eu alterei o roteiro do Focus Group com base na pesquisa individual, porque ele me deu muito material interessante. Tá? Então, para mim, o maior desafio foi esse: escrever o que eu observei, porque eu consegui observar, eu entendi o que estava acontecendo ali, eu entendi o que eu precisava saber, mas colocar isso no texto é diferente, né? A gente não coloca de forma coloquial, porque o texto acadêmico ele tem regras. Então essas regras, a gente volta aqui para esse livro da Eva Maria Lakatos. Existem outros, tá? Eu gosto muito desse, porque esse aqui é muito dinâmico. Eu chego aqui, vou no índice, vejo o que eu quero saber e tem lá. Porque, ela é muito objetiva no que ela quer. As leis da dialética, deixa eu ver o que mais. O método dialético, literatura recomendada, fatos, leis, teorias. Então, tudo isso aqui ela descreve muito rapidamente. E eu sou muito objetivo. Eu não gosto de a dialética foi criada na antiga Grécia por Aristóteles. Blá, blá. Não. Eu gosto de objetividade. E outras metodologias eu usei, que são metodologias específicas da ergonomia e da usabilidade. E esse livro aqui de Walter Sibes, ele vai direto ao ponto. Então, eu quero fazer um estudo com observação de usuários. Então, ele tem aqui o método de observação de usuário, que foi a abordagem que eu usei, e ele descreve como é o passo a passo de você fazer a observação de usuário. Se você seguir a receita de bolo, vocês veem que tem um monte de coisa aqui marcada, né? Esse livro aqui foi meu guia do mestrado. E eu já uso esse livro desde a graduação, porque minha graduação também foi baseada em usabilidade. Só que eu comprei a versão mais atual. Que minha graduação foi em 2009 e esse livro ele é de 2017, essa versão. 2017 ou 2015, ok, por aí. Então isso aí foi gerando muito material para mim. Durante o mestrado, eu escrevi alguns artigos durante as disciplinas. Um deles foi aceito para apresentação em um evento internacional, o ILA, Interaction Latin America, que aconteceu no Rio de Janeiro. Só que eu não estava podendo viajar na época, então eu pedi para um amigo meu apresentar. Eu já apresentei artigos em congressos e é muito interessante.
A mesma coisa que você está apresentando aí um artigo, um trabalho na faculdade, só que é muito rica a experiência. Porque ao invés de você receber o feedback do professor, você pode receber feedback de profissionais de vários lugares do país. Você troca contatos, você conhece nova gente, você pode inclusive planejar o seu futuro. Então, por exemplo, na época que eu estava terminando a graduação, eu tinha planos de ir embora para Curitiba. Então eu conheci muita gente de Curitiba, eu vi a pesquisa deles, eu me interessei, eu troquei muitos e-mails, eu troquei muitas redes sociais. Até hoje eu falo com muita gente dessa época. Porque desde 2006, que foi quando eu entrei na UFPE, eu já participava de eventos e fazia essas trocas. Agora, entendam, existe o evento científico e existe o evento estudantil. O evento científico ele é muito interessante para isso, estudos, publicações. Se você tem interesse em seguir a carreira acadêmica, busque eventos científicos. Se você não tem interesse em seguir a carreira acadêmica, só quer ganhar os pontos mesmo de ter artigos publicados e no futuro, depois, pode ser que você use isso, vá para alguns eventos científicos e vá para eventos estudantis. Eu não fui para eventos estudantis, tá? Não é minha praia. Muita festa, eu já nasci velho, tá? Então, não rolou. Eu participei de um R-Design como palestrante, mas como participante, não. Mesmo porque não combina muito comigo. Eu sempre fui mais sério, mais fechado, mais sisudo. Então, os eventos científicos, eles acontecem muito no sul e sudeste do país, mas alguns acontecem aqui. Sempre coloque o de moda. Existe edições aqui. Sempre teve no Recife, já teve, acho que já teve em Caruaru, não tenho certeza. Mas pelo Nordeste o colóquio de moda acontece bastante. Tá? Então vocês que são voltados para moda, vocês podem, por exemplo, fazer um colóquio de moda, que é muito interessante para vocês. Apresentar é muito bacana. Parece uma apresentação em sala de aula, só que vocês têm na sua frente grandes profissionais da área que vocês ainda não conheciam. Vocês têm outros professores que às vezes têm um interesse em uma pesquisa com a sua temática e eles podem contribuir com a sua pesquisa se você quiser seguir em frente. Pronto, a gente teve até um embate já. Eu estava num evento com Luciana Freire, professora daí do campus, e a gente estava falando sobre nossa experiência. Eu fiz parte do Bureau de Design, que hoje é chamado de Usina, e a gente sempre teve uma hierarquia horizontal. Então todo mundo tem a mesma hierarquia. Se Luciana passar um negócio e a gente disser, não, Luciana, não rola, ela, beleza, não rola. E isso a gente falando sobre a apresentação do artigo, que o artigo falava sobre o próprio Bureau de Design. Uma professora levantou e disse, meu filho, como é que na sua faculdade não tem hierarquia? Porque na minha precisa ter. Aí Luciana olhou para ela e fez, bem, a gente funciona bem dessa forma. A gente não necessita criar uma hierarquia para que os alunos se sintam subjugados. Aí a mulher começou a gritar na sala de aula. Eu olhei para a cara dela e fiz, meu bem, se você tem problemas com seu ego, resolva você sozinha com seu psicólogo. Mas aqui no Bureau de Design nós funcionamos dessa forma e entregamos inúmeros projetos dessa forma. A respeito a hierarquia, porque ela é nossa professora, mas dentro do Bureau de Design ela respeita minha experiência profissional, que eu já tinha muita experiência profissional antes de entrar na faculdade, ela respeita o conhecimento que a gente traz, então há uma troca. Se a senhora tem algum problema com isso, é um problema seu. A mulher ficou com ódio de mim em todo o evento. Toda vez que eu passava por ela, ela virava a cara. Então aquela coisa de filme que tem o cara que você, por exemplo, destrói o evento do cara e ele te ignora. Alguém aqui assistiu Melancolia, de Lars von Trier, que tem o organizador do casamento lá, que ele fica com ódio da mulher que desiste de casar e toda vez que ele passa por ela, ele passa assim. Com ódio dela. A experiência do evento é muito boa mesmo. Não achem que é uma coisa chata. Mesmo porque todas as vezes que eu procurava um evento para participar, eu procurava ser monitor. Aí a dica. Quando você é monitor do evento, você não paga a inscrição. E ainda você ganha um certificadozinho de organização de evento, que conta bastante no Lattes. Ou em outros currículos também. Eu prefiro trabalhar muito com o meu Lattes, já que eu resolvi seguir a minha carreira acadêmica. O Lattes ele é o currículo da carreira acadêmica. Se você quer fazer um mestrado, se você quer fazer um doutorado, você precisa ter um Lattes.
tá? Ah, eu tenho um currículo que eu fiz no Word. Não serve para nada na carreira acadêmica. Você precisa ter um Lattes. Faça o Lattes. Então, eu saí da faculdade com 9 artigos publicados e apresentados. E foi, assim, uma experiência muito bacana, muito rica. Hoje eu tenho, acho que 12, porque eu parei. Em 2009 eu saí da graduação, fiz a minha especialização, pensei em fazer o mestrado, mas na primeira seleção que eu fiz eu não passei na prova específica, que é um pouco complicada. Se vocês pensam em fazer o mestrado, estudem, porque ela realmente é exigente. Então eu não passei na primeira tentativa, disse, whatever, não vou fazer. Aí abri minha empresa, eu já tinha meu emprego, então fui seguir minha carreira de mercado. Mas eu sempre fiquei com essa vontadezinha de voltar. Aí foi que em 2016 eu coloquei a meta. Ano que vem eu volto e vou entrar no mestrado. Aí em 2017 eu entrei no mestrado, saí em 2019 e agora eu estou na seleção do doutorado. Espero que quando vocês vejam esse vídeo ou depois um pouquinho, saia o resultado, que a gente está esperando o resultado. Mas é isso. A experiência de escrever, a experiência de pesquisar, ela é muito rica, ela é muito gostosa. Claro, quando você gosta do assunto que você está pesquisando. Não procure o assunto que está na moda. Procure o assunto que você se interessa. Ah, Marcos, mas esse assunto já foi discutido. Já. Mas ele pode ter alguma abordagem que ainda não foi pensada. E você pode descobrir essa abordagem. Imagina, ser famoso aí fazendo vários eventos, palestrando pelo Brasil inteiro. Pode acontecer, tá? Então espero que isso tenha contribuído, que vocês não tenham ficado mais confusos ainda, porque eu sei que às vezes eu falo um pouco bagunçado. Obrigado, boa aula para vocês, obrigado, Cíntia, pelo convite.